O tema dessa mensagem é Terceira Via. Qual que é o tema? Glória a Deus. Vamos ler comigo em Deuteronômio, capítulo 30. Nós vamos ler do versículo 15 ao 20. 5 versículos. Eu peço que você me ajude. Eu vou ler um versículo sozinho. E o versículo seguinte, eu te convido a ler comigo bem forte. Vamos lá? Todos com Bíblia em mãos? Todos com o livro santo, com o aplicativo santo na mão aí? Glória, isso é importante. Diz o texto: hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Leia comigo. Se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor nosso Deus, que hoje eu estou dando a vocês, e o amarem, e andarem no caminho que Ele mostra, e cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos, vocês viverão muito tempo na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. E Deus os abençoará e lhes dará muitos descendentes. Amém? Eu não vi todo mundo lendo, hein? Tem gente que não leu aí. Vamos lá, vou ler o próximo aqui. Porém eu lhes afirmo hoje mesmo, que se abandonarem a Deus, e não quiserem obedecer, e se caírem na tentação de adorar e servir outros deuses, nesse caso, vocês serão completamente destruídos, e não viverão muito tempo na terra que estão para possuir, no outro lado do rio Jordão. Leia bem forte comigo. Neste dia, chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Amem o Senhor nosso Deus. Obedeçam ao que Ele manda e fiquem ligados com Ele. Assim vocês continuarão a viver e viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou que daria aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Se você puder, ler comigo essa primeira frase do versículo 20 bem forte. Vamos lá? Amem o Senhor nosso Deus, obedeçam ao que Ele manda e fiquem ligados com Ele. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez oramos. Agora, ó Pai, pedindo a capacitação e a sabedoria do alto, para ouvirmos, para compreendermos, para partilharmos a Tua Palavra. Cremos que a Tua Palavra é viva, é eficaz, ela é espada afiada, ela é cortante para penetrar no mais profundo do meu ser, do ser de cada um de nós aqui, para trazer transformação, verdade, cura, libertação, perdão e restauração. E eu peço que enquanto nós estamos aqui, ó Deus, compartilhando, todos que estão ouvindo essa mensagem, seja presencialmente, seja à distância, que cada um de nós seja salvo, curado, liberto, transformado, restaurado, na identidade, no chamado e no propósito, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar por um momento. Glória a Deus. Como é bom estar mais uma vez reunido com vocês. Eu gosto de vir nessa igreja aqui. É uma bênção. É um povo abençoado. Glória a Deus. Nessa noite eu quero enfatizar algo que nós falamos e pregamos constantemente, que é a necessidade de compreendermos que o Senhor nos ordena amá-lo e obedecê-lo. Essa frase que eu enfatizei aqui é muito significativa porque ela traz o seguinte: amem o Senhor nosso Deus. Perceba que é uma ordem. Isso nos leva também a compreendermos que o amor, no sentido bíblico, é muito além do que um sentimento. Eu peço a sua atenção nisso aqui. O amor bíblico vai além, é algo muito mais forte do que um sentimento, porque não é possível ordenar alguém sentir algo. Não tem como ordenar que alguém sinta algo, mas é interessante que a Bíblia ordena, ela manda amarmos a Deus e amarmos o próximo. Manda um homem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. É uma ordem, não é uma opção. Isso me traz a conclusão que
Estamos falando de algo muito mais importante, muito mais além, muito mais forte do que um mero sentimento. Por isso que lá em Coríntios, Paulo escreve que, no final, o amor é o mais forte. O sentimento, ele é limitado às circunstâncias. Tem dia que nós estamos bem, tem dia que nós não estamos bem. Tem dia que nos surpreendemos com as pessoas e tem dia que nos decepcionamos com as pessoas. Mas nós não podemos viver nessa gangorra no que diz respeito a amar a Deus e amar as pessoas. Nós precisamos entender que é uma ordem, eu preciso decidir, diga-se comigo, decidir, amar. Amar é uma decisão. Jesus, ele decidiu me amar antes de eu existir. Ele decidiu te amar antes de você existir, antes de você tomar qualquer atitude, de segui-lo ou não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Amém? Interessante porque diz aqui, amem o Senhor nosso Deus, obedeçam ao que Ele manda. Na Bíblia, o amor está ligado, o amor a Deus está ligado à obediência. Não existe amor a Deus sem obediência na Bíblia. E por que eu digo isso? Porque nós, culturalmente, nossa cultura religiosa, ela, assim como a cultura brasileira, infelizmente sempre quer dar um jeitinho. Em relação a Deus também não é diferente. Nós temos uma compreensão errada de amar a Deus, como se fosse possível amá-lo, devotá-lo, adorá-lo, exaltá-lo sem obedecê-lo. A Bíblia é muito clara ao dizer que quem ama obedece. Jesus disse, se vocês me amarem, vocês guardarão os meus mandamentos. Jesus nos diz isso nos evangelhos. Então é uma condicionante, ora, se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Não há uma terceira via. Não há uma opção, ou eu amo e obedeço, ou eu não amo e não obedeço. Eventualmente, nós sabemos que falhamos, pecamos, caímos, mas não porque desejamos, porque fraquejamos. São coisas diferentes. E ao fraquejarmos, a Bíblia diz que se nos arrependermos, o Senhor é bom e misericordioso para nos perdoar. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? A Bíblia diz que nós temos um advogado junto ao Pai e o sangue de Cristo é poderoso para perdoar de todo pecado. Essa é a graça de Deus, a graça que precisa ser bem compreendida, a graça do Senhor, que não é um cartão de crédito para pecarmos. Eu preciso entender que eu não sou mais um pecador. Eu sou um homem, você é uma mulher, que crê em Cristo Jesus. Você não é mais um pecador ou uma pecadora, você é alguém que serve a Cristo e que luta contra o pecado. Eventualmente você pode pecar, pode no sentido de ocorrer, não de podermos fazer isto. Eventualmente eu peco, eventualmente você peca, mas não porque queremos. Como Paulo disse, maldito homem que sou, infeliz homem que sou, porque o que eu quero fazer eu não consigo fazer. Mas isso não é uma desculpa esfarrapada para pecarmos. Nós precisamos lutar, diga assim, lutar. Diga lutar contra o pecado em nossas vidas. Há pessoas que usam aquela frase distorcida, de forma distorcida, quando Jesus disse aos discípulos, olha, a carne é fraca. Como se isso fosse uma permissão para pecar. Nós precisamos entender que quem ama a Deus obedece. A pessoa que a Bíblia chama de pecadora, quem é o pecador? Que a Bíblia assim denomina. É aquele indivíduo que ele vive na prática do pecado e para ele aquilo é comum, é normal, é natural, não lhe incomoda. Traz consequências ruins, mas não lhe incomoda a prática do pecado. Outrora nós éramos assim. Outrora nós tínhamos práticas que nós nem sequer sabíamos que são contrárias à palavra do Senhor. Era normal, comum, tudo bem. Mas o Senhor nos resgata dessa cultura, como Pedro escreve, que o Senhor veio para nos resgatar da tradição que recebemos, a tradição caída que recebemos dos nossos antepassados. Precisamos entender que amar a Deus é obedecer. E diz aqui, amem o Senhor nosso Deus, obedeçam o que Ele manda e fiquem ligados. Diga assim, ligado.
ligados com Deus. Não podemos nos desligar nem um minuto. Infelizmente, a religião, e a própria palavra religião, ela vem do latim religare, que significa algo como religar uma conexão que estava desligada, ou seja, ligar o homem a Deus ou alguma divindade qualquer. Mas é interessante que o cristianismo, ele não é uma religião como as outras, porque nas religiões, de um modo geral, o homem busca uma conexão com a divindade. Mas o Evangelho nos diz que Deus veio ao mundo. Não foi um homem que alcançou a Deus. A Bíblia diz que Deus veio ao mundo, se fez carne, habitou entre nós. Ele veio porque nós jamais conseguiríamos chegar até Ele. E uma vez que Ele veio, cabe a cada um de nós permanecermos ligados, diga ligado, a Deus. Mas a religião, ela diz que não preciso estar ligado a Deus, basta crer, um crer estranho, acreditar que Deus existe, basta uma outra prática, basta vir ao culto domingo, e na segunda eu não preciso estar ligado a Deus, nem na terça, nem na quarta. Eventualmente, se eu tiver algum problema, eu posso clamar a Deus. Mas, amados, nós precisamos estar ligados a Deus quando dormimos, quando acordamos, quando vamos ao banheiro, quando almoçamos, quando jantamos, quando trabalhamos, quando estudamos, quando conversamos, quando estamos ao celular, ao computador, ligados em Deus. Diz aqui: amem o Senhor nosso Deus, obedeçam o que Ele manda e fiquem ligados com Ele. Mas o que eu quero enfatizar nessa noite, eu tenho alguns textos aqui para compartilhar com vocês, é que não há uma terceira via na Bíblia. Ou eu entendo o caminho de Deus e o sigo, ou eu estou fora dos planos de Deus. Eu escolho sair. Eu escolhi esse texto para iniciarmos porque Moisés aqui está falando para o povo que logo depois entraria na terra prometida, e ele diz de forma bem clara: olha, vocês precisam escolher o que vocês vão fazer da vida. É uma escolha de vocês, Deus não vai escolher por você. Entenda isso. Deus não escolhe nada por mim. Toda a obra de Deus já foi feita na cruz. Deus já tomou a iniciativa. Deus foi proativo a ponto de enviar o seu filho para morrer por mim, por você. Agora cabe a minha escolha. Cabe a você a escolha. E nisso nós não podemos procrastinar. Não podemos protelar. Não podemos deixar para amanhã. Porque amanhã, já tem um ditado que diz: a Deus pertence. Quem me garante que amanhã eu estarei em condições de escolher algo? E ele diz aqui: hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal. Perceba que existe bem, a Bíblia nos ensina que existe o bem e existe o mal. Não existe um caminho neutro. Não existe um mais ou menos, ou eu sou do bem ou eu sou do mal. Isso também é estranho de nós aceitarmos, porque também a nossa cultura religiosa, ela traz o meio termo. Ela diz assim: olha, tudo bem, você não é aquele exemplo de pessoa, mas veja bem, você nunca matou, né? Você nunca roubou, né? Você não engana ninguém. Aí põe ali alguns requisitos, né, no nosso currículo, e a pessoa então realmente. Mas biblicamente, ou é bem ou é mal. Porque quem que pode passar por um crivo com base na palavra de Deus? Ninguém passa. Por isso que nós precisamos nos agarrar em Cristo Jesus. Amados, e por que eu estou trazendo essa verdade nessa noite aqui? Porque cada vez mais nos dias que vivemos e que virão, essa diferença ficará mais clara, mais e mais clara, mais e mais nítida. Nós estamos passando por um contexto, década de 90, 2000, eu nasci na década de 80, onde essa questão cristã evangélica no Brasil era muito clara, e poucos eram cristãos evangélicos. Década de 90, 2000, isso foi mudando, e hoje nós temos a seguinte situação:
Nós temos a cultura gospel no Brasil. Temos músicas, roupas, jargões. E cada vez, durante esse período, foi se misturando o que é de Deus e o que não é de Deus. Ficando cada vez mais misturado. E essa mistura, a Bíblia diz que é assim. Jesus conta da parábola do trigo e do joio. A Bíblia diz que quando o povo de Israel saiu do Egito liberto do Egito, da escravidão para a terra prometida, havia um misto, uma mistura de gente com eles. Aproveitaram a oportunidade e saíram da escravidão também. Não porque temia Deus, não porque servia a Deus, aproveitaram a oportunidade. E nesse período muitas pessoas aproveitaram a oportunidade. Se tornou bonito, se tornou interessante dizer: eu sou gospel, eu sou evangélico. Mas nós já estamos passando por essa etapa, estamos chegando num contexto em que novamente vamos perceber a necessidade de nos posicionarmos em Deus, porque essa diferença se tornará cada vez maior, porque a Bíblia assim diz. Então eu preciso entender, você precisa entender que existe o caminho do bem e o caminho do mal, ponto. Eu não estou falando de pessoas, tá, amados? Que é outra confusão que nós fazemos. Não estou falando de pessoas, e muito menos de partido político, tá? Por favor. Estou falando de algo muito mais sério, muito mais complexo, muito mais eterno. Eu estou falando de pessoas. Paulo escreve em Efésios que a nossa luta não é contra as pessoas, é contra os espíritos malignos. Também não estou falando de partido político. Isso é algo passageiro. Há pouco tempo na história existem os partidos políticos. Não sabemos como será daqui 100, 200 anos se o Senhor Jesus não voltar. Estou falando de algo muito mais complexo. Estou falando de nos posicionarmos diante do mundo espiritual, diante da luta que eu tenho, que você tem contra nós mesmos, porque o seu inimigo maior é você. Ninguém te obriga a pecar. Alguém te obriga a pecar? Ninguém te obriga a fazer o que é errado. Nós escolhemos fazer. Nós caímos na tentação, enredados pelos nossos próprios pensamentos e desejos, conforme Tiago escreve. Pecamos porque somos enredados pelos nossos próprios desejos e pensamentos. É simples assim. E às vezes queremos descontar nas pessoas, criando um inimigo, um mal. Tive a oportunidade de estar aqui no culto dos homens passado, e algo que eu disse foi o seguinte: nós criticamos muito a classe política, mas é interessante porque lá no Congresso Nacional não tem nenhum alemão, nem um inglês, nem um americano, nem um japonês, são todos brasileiros. Eles estão lá, saíram do nosso meio. O nosso meio é o problema, nós somos o problema. A nossa cultura maligna, caída, a cultura do jeitinho, do levar vantagem, do dar um jeito. Nós precisamos mudar, impactar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Quem está entendendo diz amém. Glória a Deus. É muito mais sério, amados. Olha que interessante, abra comigo a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 17. Segundo livro dos Reis, capítulo 17. Vamos entender algo interessante aqui, que é o modus operandi do mundo, o modus operandi do ser humano. A mistura, o meio termo, a apaziguar. Interessante que Jesus disse assim: olha, eu não vim trazer a paz. Muitos assustam com esse texto. Eu vim trazer espada e fogo. As pessoas ficam assustadas, como assim? Porque quando nós entendemos o Evangelho, nós começamos uma luta conosco mesmos e contra o sistema maligno de Satanás, que, volto a dizer, não são as pessoas. Aqui, para você entender o contexto, nós tínhamos
dois reinos, o reino de Judá, que ficava ao sul, de onde hoje é o estado de Israel, o país Israel, e o reino do norte, chamado Israel. Das 12 tribos, após a morte de Salomão, por sua desobediência, das 12 tribos, 2 ficaram ao sul, o reino de Judá, com capital em Jerusalém, 10 ao norte, com capital em Samaria. Já ouviu falar dos samaritanos? Quem já ouviu falar dos samaritanos aqui? Amém? Ok, é esse contexto aqui. Começa aqui. Tanto o reino do norte como o reino do sul pecaram, se desviaram e passaram-se alguns séculos, e o reino do norte foi levado embora, acabou. Veio o rei de um império chamado Assírio, Império Assírio, que hoje não existe mais, e levou embora, destruiu aquele povo e levou embora. Esse é o contexto que eu vou ler contigo aqui. No versículo 24 diz assim, olha só, 2 Reis 17, 24. O rei da Síria trouxe gente das cidades da Babilônia, Cutá, Iva, Ramate, Sefarvaim, e os fez morar na cidade de Samaria, em lugar dos israelitas que haviam sido levados como prisioneiros. Esses assírios tomaram posse daquelas cidades e ficaram morando ali. Essa era uma estratégia daquele rei da Síria, para acabar com a cultura, para acabar com o culto, para acabar com a identidade do povo. Trazia povos dominados de outros lugares e misturava tudo, virava uma Babel, que é a mesma estratégia que Satanás usa hoje. Ele quer incutir no teu lar, na tua casa, costumes estranhos, misturar. Olha que coisa linda, alguém poderia falar, olha que coisa inclusiva, linda, olha, o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cutá, de Iva, de Ramate, Sefarvaim, olha que coisa linda, os povos morando juntos. Era uma estratégia diabólica, para matar a identidade daquele povo. Não permita que o inimigo mate a sua identidade, a identidade do seu lar. Quem aqui é cristão? Quem aqui sabe o que significa ser cristão? Quem amém, xoxa, hein? Ser cristão significa ser seguidor de Cristo, esse é o significado da palavra cristão. Se você é um seguidor de Cristo, você tem uma cultura na sua casa. Se você é seguidor de Cristo, você tem princípios na sua casa, mínimos. Você ora, ou deveria orar. Você lê a Bíblia, ou deveria ler a Bíblia. Você não fala palavrão, ou não deveria falar palavrão. Você não vê pornografia, ou não deveria ver pornografia. Você não mente, ou não deveria mentir. Você não é idólatra, ou não deveria ser idólatra. Isso são princípios básicos de uma vida cristã autêntica e verdadeira. Mas nós permitimos que a mistura contamine a nossa identidade. E Deus, a Bíblia diz que levará para junto de si, para a Nova Jerusalém, um povo escolhido, um povo dedicado, um povo exclusivo, amém? Amém? Não adianta andar como crente. Às vezes as pessoas confundem o exterior, a roupa. Lógico que a roupa diz muito, mas ela não transforma. A roupa é um reflexo do que está dentro de mim. Não adianta eu ser hipócrita também, ou raso e falar, não, a roupa não tem nada a ver. Tem a ver sim. A roupa externa o que eu sou, mas também eu posso inverter e colocar uma roupa que não externa o que eu sou. Não adianta eu ter o jargão de crente, né? Glória a Deus, misericórdia, aleluia. Eu preciso viver, e não posso permitir que Satanás misture as coisas no meu lar. Você tem permitido essa mistura? Olha só que interessante. Versículo 25. Quando foram morar lá, eles não adoravam a Deus, o Senhor, e por isso ele mandou leões que mataram alguns deles. Mas o inimigo é persistente, o inimigo é astuto, olha só. O rei da Síria ficou sabendo que as pessoas que ele havia mandado morar na cidade de Samaria não conheciam a lei do Deus daquela terra, e por isso esse Deus havia mandado leões que estavam matando aquelas pessoas. Então o rei deu a seguinte ordem: mandem de volta um dos sacerdotes que nós trouxemos como prisioneiros. Faça com que ele volte e fique morando lá para ensinar o povo a lei do Deus daquela terra. Aí que começa a estratégia, a pior estratégia, a mais satânica de todas. Quer incutir no meio do povo de Deus aqueles que têm aparência de povo de Deus. Então ele não, pega lá alguém, né, acha alguém do nosso meio. Você acha que ele, quando ele procurou entre os prisioneiros, ele procurou alguém posicionado, alguém de Deus, alguém de oração, alguém de jejum? Lógico que não. Pegou um meia boca qualquer lá, um que, né, sabia dançar conforme a música, falou, você vai lá, você vai ensinar, ok? Continua o texto, olha só que interessante. Versículo 28, então um sacerdote israelita que havia sido levado da cidade de Samaria, foi e ficou morando em Betel,
onde ensinava o povo como adorar a Deus o Senhor. Mas o povo ficou morando no território de Samaria, continuou a fazer os seus próprios ídolos, e os colocou nos santuários que os samaritanos haviam construído. Cada povo nas cidades onde estavam morando fez os seus próprios ídolos. Diga assim: cada um fez seus próprios ídolos. Isso nos lembra aquele jargão, né? Seja feliz. O importante é que você faça o que agrada o seu coração. Cada um fez os seus ídolos. Olha que coisa linda. Matando a identidade. O reino do norte nunca mais existiu. Sabia? Nunca mais. Aquele povo foi levado embora, nunca mais voltou, nunca mais restaurou. É por isso que você vai entender, lá no Evangelho, séculos depois, que os judeus não se davam bem com os samaritanos. Já ouviu falar essa expressão? Por quê? Os samaritanos saem desse contexto aqui. Então os judeus, de uma forma preconceituosa e errada, viam os samaritanos como um povo contaminado, misturado. Mas haviam pessoas tementes a Deus entre os samaritanos. Olha que interessante. Vamos pular um pouquinho aqui. Versículo 32. Leia comigo bem forte se você puder, vamos lá? Esses povos também adoravam a Deus o Senhor, mas ao mesmo tempo escolhiam no meio deles todos os tipos de pessoas para servirem como sacerdotes nos lugares pagãos de adoração e para oferecerem sacrifícios por eles naqueles lugares. Ao 33. Assim eles adoravam o Senhor, mas também adoravam seus próprios deuses, de acordo com os costumes dos países de onde tinham vindo. Olha que mistura. Eles adoravam a Deus, ou seja, eles tinham uma liturgia, mas também adoravam os outros deuses. Assim somos nós hoje. Na igreja essa mistura. As pessoas têm a liturgia, vai ao culto, canta um louvor, uma música, faz uma oração, uma expressão qualquer, mas continua na sua casa adorando os seus ídolos, as suas práticas pecaminosas. Não é à toa que hoje nós vemos dentro do contexto evangélico, cristão, adultério, abuso sexual de criança, mentira, roubo, violência doméstica, no meio do cristão evangélico. Essa mistura maligna, diabólica, nós permitimos que haja mistura em nossa casa. Não pode haver mistura. Ou eu sigo a Bíblia ou eu não sigo. Não tem um meio do caminho. Não existe meio termo. Não existe terceira via. Amém? Mas isso é radical? É radical. Quem não é radical é tragado pelo mundo. Simples assim. Passa o rolo compressor por cima. Toda pessoa que a Bíblia registra e a história registra, que fez diferença, foi radical. José foi radical, Moisés foi radical, Daniel foi radical, Paulo foi radical, Jesus foi radical. Jesus morreu por nós. Quando Satanás falou para ele: olha, basta você se prostrar e todo o reino será seu. Ele foi radical. Mas aqui o mundo pinta o quê? O mundo diz o seguinte: não, mas isso é discurso de ódio. Ser radical é discurso de ódio. Eu volto a dizer, é ser radical consigo mesmo. É ser radical para servirmos a Deus. Não é para sairmos atacando, ofendendo pessoas. Entenda isso. Não distorça. E nós temos uma geração de homens e mulheres, me perdoa a expressão, espiritualmente bananas. Não se posicionam em nada, porque tem medo de se posicionar e ser taxado de radical. Sabe como é que falavam acerca dos apóstolos que pregavam o evangelho? Você vai ler em Atos. Quem já leu Atos dos Apóstolos aqui? Falava assim: esse povo está virando o mundo de cabeça para baixo. Sabe como é que chamaram Paulo certa vez? Esse homem é uma praga. Onde ele passa, ele faz a cabeça das pessoas. Porque ele era um homem posicionado. Um homem que sabia no que ele cria. Um homem que manifestava o poder de Deus. Precisamos de homens e mulheres posicionados. Entenda isso. Hoje nós vemos pessoas discutindo pela internet, ofendendo umas às outras, em nome de Deus. Não entendem o propósito do evangelho,
criam a luta de bem contra o mal, misturando tudo, política, pessoas, economia, viram a salada, e no final todo mundo perde, e o evangelho é envergonhado. Eu preciso ser radical comigo, você precisa ser radical consigo mesmo. O que você tem visto, ouvido, falado, pensado? Quem está entendendo, diga amém. Diz aqui, ó, versículo 34, até hoje eles continuam com seus antigos costumes. Diga assim, antigo costume. Eles não adoram a Deus, o Senhor, nem obedecem às leis e aos mandamentos que Ele deu aos descendentes de Jacó, a quem tinha dado o nome de Israel. Entenda, Paulo escreve aos Coríntios dizendo, se alguém está em Cristo Jesus, é uma nova pessoa, amém? Se alguém está em Cristo Jesus, é uma nova pessoa. Isso tem a ver com abandonar antigos costumes. Há pessoas que querem caminhar com Deus sem abandonar os antigos costumes, querem continuar no mesmo contexto, quer dizer, o contexto estava ruim, estava péssimo, horrível, porque normalmente alguém para buscar Deus, ela entende que o seu contexto é péssimo, aí ela vem para Deus, Deus abençoa, mas ela quer continuar com os mesmos antigos costumes, as mesmas músicas, as mesmas práticas, as mesmas falas, os mesmos pensamentos, os mesmos jargões, as mesmas formas de resolver problemas, as mesmas práticas no trabalho, as mesmas práticas no casamento. Ué, como assim? Você está dizendo que é uma nova pessoa, vai insistir nos antigos costumes? Pedro escreve, eu já disse e vou dizer novamente, que um dos objetivos do Senhor é nos resgatar dos antigos costumes que recebemos dos nossos antepassados. E olha que Pedro sabia que estava falando sobre antepassado, porque na sua cultura, eles conheciam 5, 6, 7, 8, 10 gerações antes deles. Se eu perguntar aqui se alguém conhece o nome dos trisavós e trisavôs, eu acredito que ninguém vai saber. Quem foi teu trisavô, a sua trisavó? Ou trisavós e trisavôs, são vários. Talvez se eu perguntar de bisavô, bisavó, ninguém saiba também quem foi. Nós não temos a cultura para entender isso. Nossa cultura é muito rasa. A cultura brasileira é muito rasa nesse ponto. Eu não estou desprezando a nossa cultura, mas estou trazendo uma característica muito rasa no que diz respeito a antepassados. Mas nós, independente disso, nós temos uma história. O problema é que nós queremos continuar com as mesmas práticas, quer dar um jeitinho. Ah, eu não pulo carnaval, eu faço carnaval com Cristo. Ué, peraí, como assim? Carnaval significa festa da carne. Eu vou fazer uma festa da carne com Cristo. Me explica isso que eu não consigo entender. Quer se dar um jeitinho na coisa, quer misturar, não, porque não precisa. Meu irmão, você está com saudade? Não? Você está olhando para trás. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de Cristo Jesus. Eu preciso ser radical comigo, contigo. Você precisa ser radical contigo. Não tem meio do caminho, senão fica uma coisa vergonhosa. A igreja hoje, muitos olham, é uma coisa vergonhosa, uma coisa meia boca, quando a Bíblia nos diz que devemos ser separados, diferentes. É interessante porque lá em 1 Reis capítulo 18, quando Elias confronta esse mesmo povo de Israel aqui, anos antes, e ele pergunta, olha, e chama o povo estava servindo a Baal e a Deus, servindo a Deus, né? Ele falou, reúne todos os profetas de Baal aí, deu cerca de 500 homens, só eu fiquei aqui de profeta do Deus vivo, e fez um desafio. Eu não vou entrar nessa história, depois você pode ler lá, está no capítulo 18, do primeiro livro de Reis, mas me chama a atenção que ele mandou reunir o povo, ele perguntou para o povo, até quando vocês vão ficar na dúvida? Até quando vocês vão ficar com dois pensamentos? E eu gosto do termo que está no texto em hebraico, que literalmente é muleta. Diz, até quando vocês vão ficar com essa muleta? Servindo a Deus e servindo a Baal.
Até quando, meu irmão, até quando, minha irmã, você vai fingir que serve a Deus? Até quando vamos usar Deus de muleta para os momentos de desespero, de angústia, e não tê-lo como nosso Pai, nosso Senhor e Salvador? Até quando vamos, igreja, ficarmos fingindo que servimos a Deus? Esse é um desafio lançado para nós hoje, porque em breve estaremos diante de Deus, seja porque Ele vai voltar, restaurar a terra, seja porque eu vou morrer e vou dar de cara com Ele, e aí eu vou ter que me explicar com Deus. E eu vou explicar o que para o Senhor? O que eu vou explicar para Deus? Porque se você não crê nessa verdade básica, que ao morrermos vamos dar de cara com Deus, sinto muito, estamos perdendo tempo aqui. Como Paulo escreve, se nós entendemos que a nossa vida se resume a isso aqui, somos os mais infelizes do mundo. Você crê que existe algo além dessa vida? Quem crê aí? Você crê que ao morrermos nós vamos nos deparar com Deus? Quem crê? Todos vamos prestar contas a Deus. Simples, e pode ser hoje, inclusive. E eu vou falar o que para Deus? Qual o argumento que eu vou utilizar diante do Senhor? Se é que existe. Amados, isso é muito sério, não existe terceira via. Se você pode, diga para alguém que está perto de você assim: não existe terceira via. Olha o que Paulo escreve, abra comigo lá em Coríntios, capítulo, segunda carta aos Coríntios, lá no Novo Testamento, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6. Precisamos entender, amados, que é muito sério. É tão sério que Jesus precisou morrer por nós. As pessoas não entendem a seriedade. Foi preciso Jesus morrer por nós. As pessoas não entendem. As pessoas querem tratar como uma religião qualquer, como qualquer conjunto de princípios, que a religião não passa disso, é um conjunto de princípios que vão te falar como proceder, respeitar o próximo, respeitar as leis, respeitar isso, aquilo. Basicamente a religião é isso, vai te ligar a alguma divindade qualquer. Nós estamos falando de cristianismo, é algo muito mais sério. As pessoas precisam entender que a gente não pode mais tratar dessa forma, misturada, confusa. Olha o que diz aqui, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não se juntem com os descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Olha só, amados, os termos que Paulo coloca aqui. Como podem Cristo e o diabo estar de acordo? O que é que um cristão e um descrente têm em comum? Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos, diga assim, nós somos. Pois nós somos o templo do Deus vivo, como o próprio Deus já disse: eu vou morar e viver com eles, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. E o Senhor Todo-Poderoso diz: saiam, leia comigo bem forte por favor, vamos lá? Saiam do meio dos pagãos e separem-se deles. Não toquem em nada que seja impuro, então eu aceitarei vocês. Eu serei o Pai. Olha só, enfatizando aquilo que eu sempre digo, todo culto eu digo isso: nós não somos naturalmente filhos de Deus, nós somos feitos filhos de Deus por meio de Cristo Jesus, conforme está em João, capítulo 1, versículo 12, e diz aqui, ó: eu serei o Pai de vocês. É uma condicionante. Eu serei o Pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Olha os termos que Paulo coloca à igreja de Corinto. A igreja de Corinto, você vai perceber algo interessante ao ler as duas cartas. Era uma igreja que movia no Espírito Santo, manifestava os dons do Espírito Santo, mas tolerava, diga assim, tolerava. Ela tolerava o pecado. E quanto ao pecado, eu preciso ser intolerante.
Eu não estou falando para você apontar o dedo para ninguém ser intolerante com as pessoas. Estou falando para você ser intolerante com o pecado que luta contigo todo dia. Porque é fácil ser intolerante com o pecado das pessoas. Mas será que eu sou intolerante com o meu pecado? A ira, a discussão, a ganância, a cobiça, o adultério, glutonaria, mentira, falsidade. Será que eu sou intolerante com o meu pecado? Eu preciso ser intolerante com o meu pecado. O problema é que é fácil ser intolerante com as pessoas, apontar o erro das pessoas. Se eu conviver 15 minutos com alguém, de forma sincera, essa pessoa vai ver meus defeitos, eu veria os dela, e é fácil apontar o dedo. A questão é, será que eu sou intolerante com os meus pecados? Você, marido, você é intolerante com os seus pecados? Quantos maridos tem aí? Levante a mão, vamos ver. Você, homem, é intolerante com os seus pecados? Quantos homens temos aqui? É fácil ser intolerante com a esposa, com a mulher, com os filhos. Você, mulher, é intolerante com os seus pecados? É fácil ser intolerante com o marido, com os filhos. É por isso que o mundo está esse caos que nós vemos. Paulo está dizendo para o povo: não se junte com os descrentes. Não seja contaminado. Não aceite a mistura. Que acordo pode haver entre Cristo e o diabo? Cristo não fez acordo com o diabo. Você conhece o texto lá de Mateus 4, melhor do que eu. Quando Jesus foi tentado, Satanás tentou um acordo, um acordão com Jesus. Jesus não faz acordo com o diabo. Que acordo que existe entre Cristo e o diabo? Entre a luz e trevas. Eu preciso entender que eu não posso me deixar contaminar pela atitude das pessoas. Então eu tenho duas opções: ou eu ando como Jesus, que andava entre as pessoas e não era contaminado, porque Jesus comia com os pecadores. Jesus andava com todo e todas, mas não era contaminado. Ou eu tenho a maturidade de entender que se eu não dou conta de fazer isso, eu vou me fortalecer em Deus e não vou me deixar contaminar. Porque a Bíblia é muito clara a dizer que as más companhias corrompem os bons costumes. A Bíblia é clara a dizer isso. As más, ele diz assim ainda: não se enganem. As más companhias corrompem os bons costumes. Suas companhias te influenciam ou você consegue ser essa influência? A preocupação de Deus conosco é esta: as pessoas precisam ser influenciadas por nós e não o contrário. Agora eu te pergunto: o que você assiste te influencia? Eu acredito que sim. A pessoa que diz assim: ah, mas não tem nada a ver. Será? Quanto que vale 30 segundos de um comercial? Vamos pegar aí. Vamos pegar domingo à noite, né? Culturalmente, as pessoas estão assistindo a TV. Hoje mais internet, mas vamos pegar a TV ainda. Vamos pegar a melhor. Vamos pegar aí uma final de Libertadores, certo? A gente entende um pouco mais, né, Ederson? Já tem duas seguidas aí, né? Final de Libertadores. Quanto que custa 30 segundos de propaganda no intervalo do jogo, na TV? Quanto você acha que custa? Mais de R$100, né? Quanto que custa 30 segundos? Você tem noção de quantos milhões isso vale? E por que você acha que alguém que investe dinheiro, alguém que é empresário, alguém que sabe lidar com o dinheiro, que sabe administrar, por que você acha que essa pessoa paga milhões por 30 segundos? Você acha porque ele chega na casa dele e fala assim: não tem nada a ver? Você acha que é por isso? Ou será que ele é menos esperto do que eu, que bato no peito e fala: ah, isso não tem nada a ver, esse comercial? Quem que é mais esperto, será? Amados, precisamos ser astutos como a serpente. Jesus disse: sejam mansos como a pomba, amém? E astutos como as serpentes.
Ai, não tem nada a ver. Tem um camarada pagando milhões por aqueles 30 segundos para entrar na tua casa. Você vai falar para mim que não tem nada a ver? O que aquele camarada pagou por aqueles 30 segundos talvez vai ser mais dinheiro do que eu vou ver na minha vida inteira. Para entrar na tua casa 30 segundos, você vai falar para mim que não tem nada a ver? Quem que será que está enganado aí? Lá no Instagramzinho, no Facebookzinho, nos TikTok da vida. Você vai falar para mim que não tem nada a ver? Será que nós estamos sendo sinceros? Será que nós estamos sendo intolerantes com o nosso pecado? Paulo diz, não tenha nada a ver. Saia desse contexto, saia desse meio. Em Provérbios está escrito que o sábio ele vê o mal e se desvia. O tolo vê o mal e vai para cima. Você é sábio ou você é tolo? O sábio vê o mal e se desvia. Amados, não há terceira via. Ou eu sirvo a Deus ou eu não sirvo. E Deus sabe disso. E é a Ele que eu vou prestar contas. É a Ele que você prestará contas. Por isso que Jesus disse que naquele dia muitos chegarão diante dEle e vão falar, mas Senhor, olha Senhor, eu preguei no Teu nome. Senhor, eu expulsei demônios no Teu nome. E Jesus vai dizer, eu não te conheço. Jesus não vai dizer, não, realmente, né, você pisou na bola aí e tal, mas seguinte, vamos ver o que a gente faz, né? Vamos pôr na balança o que você fez. Isso não existe, biblicamente não existe. Quem está entendendo, diga amém. Quem concorda, diga glória a Deus. Mateus capítulo 7, vamos lá, abra comigo por favor. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, esse texto aqui, talvez você saiba de cor e salteado, você já ouviu muitas vezes, mas eu gosto de enfatizar, aqui o Senhor Jesus, ele está concluindo o sermão da montanha, você já deve ter ouvido o sermão da montanha, as bem-aventuranças, ele começa lá no capítulo 5, uma série de ensinamentos profundos, transformadores, impactantes, onde ele fala da mentira, ele fala da ira, ele fala do adultério, ele fala da idolatria, ele fala do jejum, da oração, enfim, uma série de ensinamentos. Passa pelo capítulo 6, essa continuação. No capítulo 7, ele vai trazer a seguinte explicação, ou melhor, a seguinte revelação. Versículo 13, diz assim: entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil, diga assim, fácil, levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. Com certeza você já ouviu isso. E ele continua: a porta estreita e o caminho difícil, diga difícil, levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Aí Jesus continua: o terceiro caminho, peraí, não tem, né? Não tem o terceiro caminho. Ou a porta é larga ou a porta é estreita, o caminho é fácil ou o caminho é difícil. E por que Jesus está falando isso aqui? Porque ele está encerrando uma série de ensinos impactantes, claros e objetivos, transformadores, e ele agora deixa claro, ele vai falar depois, quem entra no reino dos céus, na continuação vai falar dos falsos profetas, e vai falar dos dois alicerces, mas aqui ele diz claramente, olha, só há um caminho que leva para a vida, e ele é estreito, ele é difícil, por isso que ele enviou o Espírito Santo para nos auxiliar, amém? Glória a Deus! Por isso que ele enviou o Espírito Santo. E muitas pessoas desistem do caminho difícil, por quê? Porque não estão andando com o Espírito Santo. Jesus falou, eu vou para junto do Pai, mas eu enviarei o Consolador, o Auxiliador, aquele que vos ensinará todas as coisas. Mas as pessoas não estão andando com o Espírito Santo, não estão orando, não estão jejuando, não estão buscando a Deus.
E aí não dá conta, porque é difícil. Agora, se eu estou com o Espírito Santo, a Bíblia diz assim: se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, mas eu preciso estar com Deus, eu preciso andar com o Senhor. Nesse contexto é interessante porque lá em Atos está escrito que havia alguns homens que expulsavam demônios, os exorcistas, e eles perceberam que Paulo expulsava os demônios de uma forma muito fácil, em nome de Jesus, e ele falou: ora, vamos fazer igual. Eram 7 homens, filhos de um homem chamado Seva, os filhos de Seva. Diz que certa vez havia uma pessoa ali endemoniada, e esses homens então chegaram e falaram: olha, nós te expulsamos no nome do Senhor Jesus que Paulo prega. Eles não andavam com Deus, não andavam com o Espírito Santo, não conheciam Jesus. E aí aquele demônio disse assim: olha, eu conheço Paulo e eu sei quem é Jesus, e vocês quem são? E a Bíblia diz que aqueles homens apanharam, literalmente apanharam aquele endemoniado e fugiram, nus. Muitos querem andar dessa forma, não tem um conhecimento de Deus, não tem um caminhar com Deus, não tem um relacionamento com Deus, quer apenas usar o nome, o distintivo. Jesus continua aqui no capítulo 7, dizendo aqui, a partir do versículo 24, que existem 2 alicerces, só 2 tipos de alicerce, espiritualmente falando. Ou eu estou firmado na rocha, porque eu ouço os princípios e pratico, ou eu estou firmado na areia, porque eu ouço os princípios e não pratico. Eu pergunto, como nós estamos? Para encerrar, eu quero ler mais um texto, estava comigo em Mateus também, Mateus capítulo 12. Não há terceira via, amados. Não há como servir a Deus e servir outros senhores. Jesus ensina esse princípio, dizendo: olha, não é possível servir a Deus e servir as riquezas. Não tem como. Mateus capítulo 12. Eu quero ler o versículo de número 30. Para você entender o contexto, aqui alguns homens viram Jesus manifestando o poder de Deus e disseram: olha, esse Jesus aí, ele é falso, ele está expulsando demônios, mas é em nome de Beelzebu, é em nome do diabo. Jesus então repreende-os, fala da blasfêmia contra o Espírito Santo que estavam cometendo. Mas é interessante, 2 princípios aqui, 2 princípios. O 30 que eu vou ler, que diz assim: quem não é, Jesus que está falando isso aqui, amados, quem não é a meu favor, é contra mim. E quem não me ajuda a ajuntar, está espalhando. Você pode ler comigo de novo o versículo 30, vamos lá? Quem não é a meu favor, é contra mim. E quem não me ajuda a ajuntar, está espalhando. Você consegue encontrar uma terceira via aqui? Ou eu estou espalhando, e eu vou prestar contas por conta disso. E para espalhar, eu não preciso de proatividade, basta eu não fazer nada. Ao não fazer nada, ao não ajudar Cristo Jesus na sua obra, na minha vida e na vida das outras pessoas, eu já estou automaticamente ajudando a espalhar. Por isso que há tanta coisa espalhada por aí, tanta bagunça. Jesus é claro a dizer: quem não é por mim, quem não é a meu favor, é contra. Você percebe que não existe o meio termo? Não existe em cima do muro. Ou eu sou contra Cristo, eu sou a favor de Cristo. É o próprio Cristo quem disse isso. E o que eu tenho que fazer com aquele que é contra Cristo? Essa pergunta é boa, hein?
que eu preciso fazer em relação àqueles que são contra Cristo? Pergunta para o teu irmão assim: o que eu devo fazer com aqueles que são contra a Cristo Jesus? Esse é um problema sério. Há uns que entendem que devemos ignorar. Outros entendem que devemos lutar contra. Mas o que seria esse lutar contra? Outros entendem que precisamos bater boca, brigar. É interessante que Jesus estava na cruz, e um dos brados de Jesus na cruz, um dos 7 brados de Jesus na cruz, foi justamente: Pai. O que Jesus falou? Pai, perdoa. Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Eu te pergunto, você sabia o que você estava fazendo quando você estava andando contra Deus? Você pensava que sabia. Você sabia o que estava fazendo quando andava contra Deus? O problema é que muitos de nós, se estivéssemos ali na cruz no lugar de Jesus, eu falando: Pai, mata essa raça de víboras que está me crucificando, e ressuscita para matar de novo, que eu quero que morra 2 vezes. Sim ou não? Vamos ser sinceros. Aí você encontra cristão discutindo, batendo boca com quem não crê em Cristo, com quem é contra Cristo. Vamos orar. Essa semana eu vi uma notícia interessante. Um dos líderes do satanismo na África do Sul se converteu. Estava vendo o testemunho dele, compartilhei com alguns, acho que no grupo da igreja também. Meu irmão, nós precisamos orar e perdoar as pessoas. Esse evangelho da vingança, esse evangelho da luta, da contenda contra pessoas, é falso, é antibíblico, é confusão. Nós precisamos ser radicais com o evangelho. Os apóstolos foram radicais com o evangelho. Sabe o que aconteceu com eles? Foram mortos por conta do evangelho. Eles não mataram por conta do evangelho, eles foram mortos por conta do evangelho. Se você procurar os homens e mulheres de Deus ao longo da história, eles não mataram por amor ao evangelho, eles morreram. Quando mistura a política, quando mistura o poder, vira bagunça. A história é cheia disso. Esse tempo estava lendo a história, me fugiu o nome agora, de um anabatista, um homem que cria no Senhor Jesus. Ele foi preso na Suíça, acho que foi, por conta da sua fé em Cristo Jesus, e ele conseguiu fugir. Olha só, ele conseguiu fugir, isso em 1800 alguma coisa, 1700 eu acho, conseguiu fugir. Estava o inverno, e aí o lago congelou, ele começou a correr por cima daquele lago, e os guardas atrás dele, um guarda caiu no lago, e começou a gritar pedindo socorro. Sabe o que esse homem fez? Ele voltou e ajudou aquele guarda que estava morrendo, congelado. E aí ele foi preso porque ele voltou e não conseguiu fugir. Dias depois ele foi morto, enforcado. Isso é entender o evangelho. Isso é obedecer a Cristo. Isso é entender a verdade. Isso é morrer para si mesmo e viver para Cristo. Ora, amados, se o nosso Senhor morreu por amor ao evangelho, será que nós somos melhores do que Ele? Isso acontece diariamente. É só se informar acerca da igreja perseguida no mundo. Isso acontece diariamente. Pessoas morrendo por causa de Cristo. Aqui a gente não dá conta de engolir um sapo, de engolir uma afronta, a gente já quer ir para cima, dando um mau testemunho acerca de Cristo Jesus. Precisamos seguir o exemplo de Cristo. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Se o Senhor tiver misericórdia, eles vão entender, vão se arrepender e serão salvos. Misericórdia da nossa carnalidade, porque somos carnais. Nós somos carnais, nós queremos a vingança. Até as músicas, algumas músicas que se dizem cristãs, trazem essa ideia.
Quando Deus diz claramente, minha é a vingança, diz o Senhor, é Deus que é o dono da vingança. Isso é andar no Espírito Santo, esse é o nosso desafio. Essa é a intolerância que eu tenho que ter comigo, com o meu pecado. Amém? Amém ou não amém? Senão você estará espalhando, e se você estiver espalhando, meu irmão, minha irmã, você vai prestar contas. Eu falei de 2 princípios, né? Para encerrar agora, quero abrir um parênteses aqui, não poderia passar essa oportunidade. Versículo 29, diz aqui, olha, Jesus está trazendo um princípio espiritual aqui para nós, no 29. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte, e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar as coisas que ele tem em casa. Jesus está dizendo, olha, Satanás só consegue entrar na casa de alguém e fazer a festa quando essa pessoa está amarrada. Se essa pessoa for forte, ele não consegue fazer nada. Se essa pessoa estiver em Cristo, livre em Cristo, o diabo não consegue fazer nada dentro de casa. Amém? Agora eu pergunto aos homens, quem que é o homem forte na sua casa? Não é um homem truculento, não é um homem brabão. A pergunta é, quem é o homem forte na sua casa? Será que nós somos fortes como Jesus? De falar, Senhor, perdoa porque não sabem o que fazem? Isso é ser forte, não é ser brabão. Pedro quis ser brabão. Foram prender Jesus, Pedro pegou a espada e cortou a orelha do servo, brabão. Infelizmente tem muitos homens brabos aí, mas não homens fortes. Precisamos ser homens fortes em tempos difíceis. Pena que esse amém saiu bem sem vergonha. Precisamos ser homens fortes em tempos difíceis. Aí tem homem? Aqui tem homem? Tem homem aí? Tem homem aí? Eu não estou convencido. Eu sou um homem incrédulo. Tem homem aí? Então vamos declarar? Somos homens capazes de tementes a Deus. Homens de verdade, como essa parede. Começando a ter uma fezinha aqui dentro do meu coração. Homens fortes, que perdoam, que intercedem, que oram, que morrem. Jesus disse que o homem precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de morrer por ela. Hoje os homens estão matando as mulheres. Os homens matam as mulheres. Quem tem filha aí tem que orar redobrado, triplicado com quem vai casar essa filha, porque misericórdia. Hoje um homem prefere trocar a esposa por uma mais nova, ao invés de morrer por ela. E tem os doidos, né? Que mata a esposa e se mata depois. Não é isso que Jesus fez pela igreja. Precisamos da misericórdia de Deus. Precisamos de homens fortes, porque se o homem for forte e estiver livre em Cristo Jesus, o diabo não consegue roubar os seus bens. O diabo tem roubado bens, roubado os filhos. Quais são os seus bens mais preciosos? Interessante que a pessoa ora pelo emprego, a pessoa ora pelo carro novo, ora pela casa nova e não ora pelos filhos, não ora pela esposa. Ora porque está devendo no banco, ora porque está devendo não sei para quem, mas não ora pelos filhos e a esposa. Quem que são os seus bens mais valiosos? Pergunta para quem está perto de você, quais são os seus bens mais valiosos? E o diabo quer roubar os seus bens mais valiosos, seus filhos, sua esposa, seu esposo. E ele consegue roubar com uma facilidade tremenda. É fácil para o diabo roubar, porque ele é ladrão. Jesus disse que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Isso há milênios.
Ele sabe fazer e Ele é bom no que faz, Ele faz com facilidade. É muito fácil para o diabo roubar os nossos filhos e o nosso cônjuge. Nós vemos isso todo dia, toda hora. Porque as pessoas estão amarradas nos seus desejos, nas suas vontades, no seu orgulho, na sua ganância, na sua cobiça, estão amarradas. E ele vem e faz o que quer. Agora, quando nós somos livres, quando nós entendemos que não há uma terceira via, quando nós estamos livres, ele não consegue roubar nada. Nada. Foi quando o povo saiu do Egito. Moisés falou: não vai ficar nem uma unha aqui no Egito. Vocês não vão levar nada de nós. Vamos levar tua. Porque o faraó tentou negociar com Moisés. Falou: não, tudo bem, vão os homens então, certo? Depois cedeu mais um pouquinho, não, vão vocês então, e leva também as mulheres, mas as crianças ficam. Daí a pouco falou: não, tudo bem, ó, vocês vão, mas os seus bens vão ficar. Moisés falou: olha, não vai ficar nem uma unha no Egito. Isso é o entendimento do que Deus tem para nós. Mas isso é para quem é radical, para quem crê que a Bíblia é a verdade e vive pela Bíblia e morre pela Bíblia. Não mata pela Bíblia, vive e morre pela Bíblia. Amém? Glória a Deus. Eu acredito que nós precisamos orar muito e mudar muita coisa dentro de nós para vivermos esse evangelho. Quem concorda comigo? Mas esse evangelho que tem, e glória a Deus por essa oportunidade que nós estamos tendo nessa noite. E se o Senhor está nos preparando, não é à toa. Perceba isso. Deus está preparando a sua igreja, não é à toa. Esteja firmado, fortalecido em Deus. Firmada, fortalecida em Deus, de verdade. Amém? Se você quiser orar comigo, se coloque em pé para nós fazermos isso. Aleluia. Jesus foi claro ao dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Não trate Jesus como a melhor opção. Ele é a única opção. Há pessoas que tratam Jesus como a melhor opção e no meio do caminho acabam abrindo mão por algo bom. O Senhor não é a melhor, Ele é a única opção. Não aceite o que é bom, aceite o que é melhor, o único que é Jesus. Amém? Se você quiser então fechar seus olhos agora e orar a Deus com base nessa palavra e ter um compromisso real. Se você já tem esse compromisso, renovar esse compromisso. Se tem alguma coisa na tua casa que você precisa abandonar, jogar fora, faça esse compromisso com Deus agora. Chegando em casa, faça isso, em nome de Jesus. Se tem algum hábito que você precisa abandonar, faça esse compromisso com Deus agora, em nome de Jesus. Se você precisa sair de grupo, de WhatsApp, saia. Se você precisa apagar alguma coisa no teu celular, apague. Isso é o momento, é agora, não é amanhã, não é segunda-feira. Deus não é dieta para começar na segunda-feira. Deus, é hoje, é agora. Vai orando ao Senhor, ore a Deus, fale com Ele. A tua oração é mais importante agora, é o teu compromisso com Deus. Pai, nós oramos agora com temor, oramos, Senhor Deus, com reverência. Oramos, Senhor, não porque faz parte da liturgia orar depois da palavra. Senhor, oramos porque nós precisamos falar contigo agora com base nessa verdade. Precisamos falar contigo porque nós temos pecado, nós temos sido intolerantes com as pessoas, intolerantes com o nosso pecado. Perdoa-nos, Senhor, porque nós temos, ó Pai, sido inimigos de pessoas e não do pecado. Perdoa-nos, Senhor Deus querido, porque muitas vezes queremos negociar, queremos fazer de alguma forma mais confortável, mais fácil, quando nós já sabemos o que é correto. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor Deus da glória. Perdoa-nos, Espírito Santo. Faz de nós homens e mulheres fortes,
fortes no Senhor, fortes para viver a palavra, fortes, Senhor, para viver o Evangelho, para viver o que está escrito no Evangelho, Senhor. Pai amado, não para vivermos o que nós achamos que é bom, não para vivermos o que aprendemos de nossos antepassados, mas para vivermos o que a Tua Bíblia, a Tua Palavra, o Teu Evangelho ensina que é o melhor. Ajude-me, Senhor. Ajude a cada um de nós, ó Deus, a mantermos a nossa casa firmada com base nos Teus princípios. Não como aquele povo, ó Deus, que servia ao Senhor de forma falsa e servia a outros deuses, querendo conciliar, amarrar as coisas. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Rei da Glória. Tem misericórdia, Senhor. Ajuda-me, Senhor, eu te peço. Se você deseja ter esse compromisso mais firme com o Senhor nessa noite, te convido a vir aqui à frente. Vem aqui à frente agora, você e a sua casa. Vem aqui, rapidamente. Se deseja ter esse compromisso mais forte, mais radical com o Senhor, eu quero orar contigo. Vou pedir também para o pastor Márcio esteja aqui orando contigo, em nome de Jesus. Rapidamente, não perde tempo não. Se você tem receio de vir aqui na frente, que dirá ali fora, quando o inimigo apontar o dedo na tua cara? Que dirá ali fora, quando o inimigo te afrontar, quando Satanás te tentar? Se você tem receio de vir aqui à frente orar, no meio dos irmãos, no meio da igreja, que dirá lá fora? Já está decretada a derrota. Pode chegar bem aqui, por favor. Bem, pode vir, que outras pessoas virão. Amém. Pastor Márcio está orando. Pastor Elisângela também pode estar orando. Amém. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai amado, eu oro, Pai, nós oramos juntos aqui em unidade, com temor, com reverência, com compromisso. Pai, porque nós precisamos de Ti. Nós precisamos desse compromisso, desta aliança, porque o Senhor morreu por nós. Nada menos do que isso nós precisamos fazer. O Senhor nos amou a ponto de morrer por nós. Perdoa-nos, Senhor, porque nós temos negociado, nós temos feito de qualquer forma. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque temos dado ouvidos à nossa vontade. Não temos orado para que venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Não temos clamado, Pai nosso que estás no céu. Perdoa-nos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, homens, mulheres, jovens comprometidos, crianças comprometidas, aliançados com o Senhor, famílias aliançadas com o Senhor, não com homens, não com projetos humanos, mas com algo que é eterno, que é o Teu Evangelho. O Teu Evangelho é eterno, Senhor. Passarão os céus, passará a terra, mas a Tua palavra não passará, Senhor. O que há preparado para os que temem e servem o Senhor é a eternidade fantástica, maravilhosa, perfeita, na presença do Senhor, onde não mais haverá choro, nem pranto, nem dor, mas a alegria e presença do Senhor. Não haverá mais morte, mas para aqueles que permanecerem fiéis até o fim, para aqueles que andarem no caminho do Senhor, para aqueles que obedecerem ao Rei da Glória. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai amado querido, que não haja, Pai, em nosso meio essas mentiras, esses enganos que têm roubado e destruído os lares, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, a começar por mim, a começar no meu lar, ó Pai, transforma-nos de dentro para fora. Que o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso vestir seja coerente com a Tua palavra, com a Tua presença, com o Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque o Senhor vem para buscar uma igreja santa, uma igreja separada, não uma igreja misturada, confusa, não uma igreja contaminada, mas uma igreja pura, santa, separada, uma igreja que ama a verdade, ama as pessoas, ama o próximo. Ah, Deus, em nome de Jesus. Se você quiser orar comigo, diga assim: Senhor,
Eis-me aqui para te obedecer, para te amar. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Senhor, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade na minha vida, no meu lar. Perdoa-me, Senhor, por não obedecer, por seguir a minha vontade e não a tua. Perdoa-me, Senhor, pela fraqueza. Perdoa-me, Senhor, por não buscar a tua palavra, a tua presença em oração. Eu me comprometo a seguir este caminho, a seguir o Senhor com temor, com amor, em nome de Jesus. Eu te agradeço pela graça dessa oportunidade. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus eu oro.